Testando o som. E aí, tá dando pra me ouvir? Tá funcionando o som? Fazendo um teste aqui. Boa tarde, Ana Paula. Tudo bom, irmã? Como é que você tá? Fazendo um teste pra ver se o som tá funcionando bem. Vamos entrar ao vivo daqui a pouco com a professora Graziele Costa, direto de Londres. Aí, ela já tá aí, ó. Chegou a professora. Vamos falar sobre a importância do inglês, né? Tem tantas formas de se aprender esse idioma. Então vamos trocar uma ideia sobre isso hoje com a professora Graziele e ela vai se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, como é que é essa história de estar em Londres, né? Bom, para quem não sabe, eu sou Humberto Baltar, idealizador junto com minha esposa do canal Pais Pretos Presentes, e eu também sou professor de inglês de carreira, né? Eu sou tanto professor da rede pública quanto da privada. Mas o que eu mais tenho feito nos últimos anos foi dar aula online, né? Então eu vou saber um pouco com a nossa irmã como é que é essa experiência. Enfim, vamos trocar um pouco. Vamos lá? Vamos nessa? Bom, já que a galera tá me ouvindo bem, então eu vou convidar a irmã para entrar ao vivo aqui com a gente. Testar aqui a nossa conexão. E aí, nego, tudo bom, irmão? Ah! Ei! E aí, bom? Tudo bem? Deixa eu ajustar Tudo aqui um bom? Quanto pouquinho, chegar um tempo? pouquinho. Pois é, quanto tempo! É verdade, nossa. Nossa, a vida nos apresentou acho que há uns 10 anos. Acho É que foi isso, verdade, uns é 10 anos, não verdade. é isso? Isso, foi um retiro, Foi né? um retiro, eu Fantástico. lembro. Conheci muita gente lá, foi bacana, uma experiência Foi única. lindo, foi muito bom, foi muito bom. E É graças a Deus a verdade, gente manteve essa amizade, né? Esse com contato, certeza. bem É um legal. privilégio para mim, é um privilégio poder trocar com você, ser nesse mercado tão bacana também, que é o mercado do inglês, e a gente com essa questão do coronavírus aí, que o pessoal tá procurando formas de aprender pela internet, um monte de novidades aí. Bom, mas É. primeiramente, eu queria que você se apresentasse para a galera que não te conhece, falasse um pouquinho sobre você. Sim. Então, para quem não me conhece, é um prazer estar aqui, né? Prazer é todo meu. Meu nome é Graziele, eu tenho 26 anos. Atualmente eu tô. Obrigada, que linda! Obrigada. Eu tô morando em Londres há pouco mais de um ano. Eu cheguei aqui em janeiro do ano passado. Mas já trabalho com inglês, né? Você sabe aí, mais ou menos de 6 anos, uns 6 a 7 anos que eu já dou aula de inglês. Comecei bem nova, né? A estudar, a trabalhar nessa área e sempre gostei. E é isso, vim pra cá, né? Aqui também eu aprendo muito, é um aprendizado. A cada dia eu tô aprendendo coisas novas e passando também, tentando passar da melhor forma aquilo que eu tenho aprendido, né? E como você falou, essa coisa online, a gente poder ter contato com todo mundo, isso é muito bom, porque a gente consegue passar um pouquinho daquilo que a gente sabe, um pouquinho da nossa experiência, isso é bem legal. E é Com isso. certeza. É. E você já foi para Londres como professora? Como é que foi isso? Não, na verdade eu vim para estudar, né? Vim para estudar e eu me aprimorei, fiz um curso aqui também. E aí comecei com esse ramo também, dando aula. Aqui tem muito, né? Muitos brasileiros. Londres é um lugar assim multicultural, onde tem gente de todo lugar, todo lugar. E tem muitos brasileiros também com essa necessidade de aprender, de aprimorar, né? Que muitos vêm para cá também sem falar a língua e chegam aqui, querem aprender, precisam aprender para se comunicar. E aí foi onde começou também esse mercado aqui em Londres, né? Algo que assim eu nem eu mesma imaginava, mas as coisas foram acontecendo. Fantástico, É muito bem bom. legal, bem legal. Aqui no Brasil, antes de ir para Londres, você já era professora, já dava aula por aqui? Sim, eu já dava aula. Eu comecei dando aula num curso de inglês, foi o curso onde eu aprendi a Ah, falar sim. inglês. E aí, quando eu terminei, foram mais ou menos 4 anos e meio de curso. E quando eu terminei, a diretora do curso, ela me chamou para dar aula e eu comecei dando aula para crianças. E aí foi uma experiência bem... Eu tinha mais ou menos 18 para 19 e foi uma experiência bem legal. E aí eu comecei e não parei mais. Aí fui para um curso, fui para outro, comecei a dar aula e fiz a faculdade, comecei a dar aula na escola, aula particular também. Então eu já dava aula antes de vir para cá. E aqui, na verdade, eu sentia que eu precisava aprimorar, precisava crescer, eu queria mais, queria conhecer mais, queria aprender mais. E foi muito bacana, tem sido muito bacana.
Muito bom. E a gente recebeu muitas perguntas sobre o porquê do inglês, porque as pessoas dizem que tem uma galera que acredita que é a língua, o idioma do dominante, né? Uma coisa imperialista, uma coisa que fica Sim. muito americanizada, colocando os Estados Unidos no centro e questionando se a gente realmente precisa aprender inglês ou se é o travou um Ou pouquinho, trava agora um pouquinho. soltou. Isso, a pergunta que a gente recebeu foi: a gente realmente deve tentar aprender o idioma imperialista do colonizador, ou eles é que tem que vir para cá e que se virem para se comunicar com a gente? Qual é a importância de fato de aprender inglês? O inglês é a segunda língua mais falada, né? Então, assim, na minha opinião, é importante sim o aprendizado do inglês. Quando você vai a um país, você vai conhecer um país, digamos que fale francês, ou português, ou espanhol, é interessante você ter ali o básico para você se virar, né? Quando você vai visitar um país, eu acho interessante. Se alguém daqui vai visitar o Brasil, eu acho que tem sim que saber pelo menos um pouco o básico. Mas a nível de globalização, de negócios, eu acho que o inglês não tem para onde fugir. Né? A gente precisa ir, são materiais, filmes, empresas, e precisa de uma língua de comunicação. E o inglês está nesse top aí que a gente precisa mesmo, sabe? Para se comunicar entre empresas e essas coisas. Então eu acho interessante, sim, eu acho necessário. Perfeito. E outra pergunta que muita gente enviou para a gente aqui foi como que você aprendeu, né, o inglês e como que você alcançou essa sonhada, né, fluência, né? Quer dizer, muitas pessoas imaginam que você já fala como um nativo e perguntam como é que é isso, como é que se consegue essa proeza. Eu recebo muito essa pergunta também. Inclusive, até fiz um vídeo que eu vou postar no meu canal sobre isso, como eu aprendi inglês. Ah, você tem um E canal? sim, eu acabei criando um canal, houve essa Que necessidade. legal. E sim, depois eu vou até falar aqui também sobre um pouco. E eu aprendi inglês, eu comecei a aprender inglês com 13 anos de idade. Eu era estudante de uma escola pública e aí o curso de inglês foi até a minha escola, eles foram divulgar o trabalho. E aí eles ofereceram assim uma bolsa, na verdade um desconto para quem era de escola pública. E eu me interessei, eu era muito nova, eu falei, mãe, eu quero fazer isso, eu quero aprender. Sempre gostei muito. E aí eu fui lá. Minha mãe trabalhava a semana toda, ela não tinha tempo de ir comigo. A hora que ela chegava, o curso já estava fechado. Então eu decidi ir, peguei e fui. Cheguei lá, conversei com a diretora, falei: minha mãe não tem como vir aqui. E aí fiz minha inscrição, comecei a estudar, minha mãe foi lá depois. E surgiu essa paixão, eu sempre gostei muito, eu era muito interessada, assim, gostava de estar nas aulas, gostava de fazer os homeworks, gostava de fazer tudo. E foi assim, bem legal. E isso durou mais ou menos uns 4 anos e meio no curso. Acho que eu terminei entre 4 a 4 anos e meio. Porque às vezes a gente pergunta assim, nossa, mas é muito tempo. Mas o nosso país não é um país que fala a língua. Então, você leva um pouco mais de tempo se você não imergir naquilo ali. E na época não tinha tanto recurso como a gente tem hoje, que é o Instagram, o YouTube, para você tá ali praticando, se comunicando. Não tinha tudo isso. Então, realmente, eu levei 4 anos e meio ali. Mas eu terminei e aí fiz a faculdade, como eu disse, mas nunca deixei de estudar. Eu acho que o chave do aprender inglês é você nunca deixar de estudar, porque é uma língua, né? E a gente está sempre ali em evolução, sempre aprendendo. E, inclusive, quando eu cheguei aqui também, foi um desafio para mim, porque a gente sabe que no Brasil a maioria das escolas ensinam inglês americano. E eu cheguei aqui, né? Tem essa diferença. E eu levei um choque, assim, né? Foi bem legal e continuei aprendendo, continuava pesquisando, mas por que isso? Porque eles falam assim, porque eles falam isso. E até hoje. Então, eu acho que é um processo, né? E atingir a fluência, eu acho que a fluência é você se comunicar, ser bem interpretado e conseguir se comunicar, né? E isso depende. A gente pergunta quanto tempo leva? Depende do quanto você está disponível ali. Hoje em dia é muito mais fácil, como eu disse, né? A gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar para aprender inglês. Então, eu acho que hoje a gente tem tudo nas mãos. Basta a gente ter a força de vontade e entender realmente a importância.
Perfeito. Com certeza. E agora, para você atingir a fluência, tem algum pulo do gato, alguma coisa além de estudar inglês, alguma sacada especial que você tem que ter para falar como um nativo? Ou a dica é essa mesmo, é continuar estudando e se esforçar e continuar até chegar lá? Esse termo que a gente usa muito, eu aprendi isso aqui, falar como nativo, é um pouco assim, a gente acaba generalizando, porque cada um tem um sotaque, não tem jeito. A gente tem sotaque americano, tem o inglês, tem da África do Sul, e cada um fala do seu jeito, a É nível da verdade. gente ser bem interpretado. Então, assim, aquela coisa de falar como um nativo, isso acaba deixando a pessoa um pouco frustrada. Então, particularmente, eu não gosto de usar muito isso, porque a pessoa fica assim, mas eu não falo igualzinho a ele. Você não vai falar igualzinho a ele, porque não é só a língua. Talvez você consiga, dependendo do tanto que você está ali, né, exposto à língua, talvez você consiga. Mas nem todo mundo vai conseguir. Isso depende muito, né? Então, assim, para atingir a fluência, eu acho que é o tanto que você se expõe. O tanto que você também não tem vergonha de falar. Porque eu sempre tinha uma coisa comigo, eu aprendi ali. Mas eu não tinha com quem me comunicar. Meus amigos não falavam inglês, né? Eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, onde eu cresci, onde eu estudei inglês também. Então, meus amigos não falavam, ninguém. Eu não tinha Instagram, não tinha nada para me comunicar com outras pessoas. Então, eu aprendia, mas não conseguia, né, colocar aquilo para fora. E a oportunidade que eu tinha, quando eu ia à praia, eu via um gringo, eu ia lá, puxava assunto. Qualquer mínima que seja a oportunidade que eu tinha, eu estava ali tentando me comunicar. Eu acho que é você realmente não ter vergonha, tá sempre se expondo ao inglês, assistindo um filme ou ouvindo uma música, sabe? É você realmente fazer a sua imersão. Porque não precisa você, talvez, viajar para você aprender inglês. Você não precisa viajar para você falar o inglês. Não, é o tanto que você se expõe, né? E você consegue fazer uma imersão dentro de casa, né? Uma música, um filme, um YouTube, um professor, sabe? Tem várias ferramentas. Sim. Muito bom. O nosso irmão Eric, ele enviou aqui um comentário. Eric Bernardes disse que, corroborando, né, o que você falou, antigamente os métodos de ensino eram muito engessados. Você aprendeu com esses métodos engessados ou já era uma coisa bem moderna, né, o seu aprendizado? Olha, o curso que eu aprendi inglês, hoje em dia, ele não funciona mais. É uma pena, porque assim, particularmente, eu amei o método que eles usaram e funcionou muito para mim. Era um método comunicativo, né? Eles trabalhavam em cima de imagens e de situações. Por exemplo, a aula era sobre restaurante, como você vai agir dentro de um restaurante. E ali a gente trabalhava em cima, não tinha tradução, né? Eu não acredito na tradução dentro de sala de aula, você falar isso, não acredito. Eu acho que uma vez que você decide, você entra e é aquilo ali, você não tem para onde fugir. Uma hora você vai aprender e cada um tem o seu tempo, né? Eu acho que é assim, que é o necessário, né? É a forma que a Sim, gente é exposto à nossa língua quando a gente é uma criança. Ninguém fica ali traduzindo para você. Se com o tempo a criança começa a interpretar o que você está dizendo. Então, assim, o método que eu aprendi foi bem legal. A gente, através de imagem, através de gesto, eu acho que assim, aquela coisa multissensorial, eu acho isso bem bacana, que trabalha de várias formas, o nosso cérebro consegue, né, assimilar e se adaptar àquilo ali, e aquilo ali você vai internalizando, e quando você vê, você já está falando, né? perfeito. Muito Isso. bom. E uma irmã nossa aqui, a Ana, ela comentou o seguinte, que o filho dela, ele assiste vídeos, né, no áudio original. Você acha que essa dica é boa para já ir começando a pegar ali a habilidade de ouvir e entender? Muito. Eu não sei se ele já faz, ela não falou se ele já estuda inglês, né? Mas eu acredito que sim. Uhum. Eu acho muito interessante, foi o que eu falei, o tanto que você se expõe, né? Então, assim, o ouvir é primordial. Você está ali sempre expondo o seu ouvido a ouvir aquilo ali e uma hora você começa a assimilar. E daqui a pouco você começa a falar também, porque eu costumo comparar muito com uma criança. A criança não nasce falando, ela ouve tudo que você fala. E Sim, com o tempo ela começa a reproduzir. Então a gente, da mesma forma, ele vai ouvindo. Daqui a pouco ele vai começar por si mesmo a reproduzir, né? Não pode ter vergonha, ficar, mas eu tenho vergonha, eu travo na hora. Não, vai se soltando, errar é normal, né? Cometer mistakes é normal, mas a gente aprende com eles. A gente aprende. perfeito. Muito Sim, bom. A sim. nossa irmã
Ela falou aqui, eu também sou de Nova Iguaçu, Ih, né? que bacana! Perguntou. Eu sou conterrânea. E perguntou se você recomenda alguma técnica para memorização. É importante a memorização? Como é que funciona isso? Eu acredito que sim, a memorização ela é importante. A gente tem aí, por exemplo, phrasal verbs, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha assim, digamos que meu vocabulário melhorou muito depois que eu vim pra cá. E eu coloquei uma meta pra mim. Eu falei, ó, a cada dia eu quero aprender 5 palavras diferentes aqui. E aí eu vi alguém falar alguma coisa, por exemplo, você vai assistir um filme, né? Aqui pra mim foi na vida real, mas aí digamos que você vai assistir um filme. Uma palavra que essa palavra eu não conheço. Vou pesquisar. Ia lá pesquisar, é isso aqui. Você associa a palavra com a situação. E eu acho que é uma forma bem legal de você depois lembrar o que aquilo significa. E foi o que eu fiz aqui. Quando eu cheguei, eu falei, eu quero aprender 5 palavras por dia diferentes. E aí eu comecei a me comunicar, ouvia aqui, ouvia ali, o que é isso, o que é aquilo, pesquisava, associava e eu não esquecia mais. Pelo menos para mim, isso funcionou muito. Foi bem legal. E tem sido, porque até hoje eu faço. Eu ouço uma palavra que eu não conheço, eu vou lá, pesquiso, associo a situação, o meu cérebro vai direto para a imagem, e aí gravei e já era. Eu começo a usar. No outro dia já tento usar aquela palavra, já tento praticar. E é isso. Perfeito. Muito Sim. bom. O nosso irmão Marcos perguntou aqui, Graziele, você aprova o método de aprendizado da plataforma Cambly? Conhece essa plataforma? Não, não conheço essa plataforma. Cambly, também não conheço. Eu vejo a Você. galera falar Não. muito sobre. Eu escuto falar muito sobre Duolingo. A galera fala muito nesse Duolingo, mas eu também ainda não baixei, O não sei como é Duolingo, que eu ele não sei se ele funciona. já mudou. Eu baixei, cheguei a usar, mas pelo menos usava muito a técnica da tradução. Sim. Assim, eu não sei se mudou ou se não sei como está atualmente, mas assim, eu não acho muito legal essa coisa da tradução, por exemplo, traduzir para minha língua, porque eu nunca consegui memorizar nada com essa coisa de tradução e lá no outro dia eu já tinha esquecido. Então, Ah, assim, para mim nunca funcionou muito, né? Não sei se mudou o Duolingo, não sei muito bem. perfeito. E falando nisso, né, em aplicativos, tem algum aplicativo que você acha que ajuda de fato no aprendizado do inglês ou todos eles não são muito eficazes? Olha, os que eu já testei, assim, eu não achei muito assim interessante. Pode ser que para alguém funcione, mas eu não achei muito interessante os que eu testei e talvez tenha alguns que eu não conheço, né? São tantos aí que a gente fica até meio que sem, então eu não sei. Sim. Perfeito. Bom, então a gente já que está falando de aplicativo, invariavelmente a gente cai no tema da internet e não tinha como Sim. não falar na questão da quarentena, né, com esse coronavírus aí. Você acha, né? Essa pergunta nós recebemos de muitas pessoas. Você acha que é possível aprender de verdade online, tendo aulas pela internet? Ah, eu acredito que sim, com certeza. Na verdade, eu estava até conversando com uma amiga hoje, eu acho que depois dessa quarentena algumas coisas pode ser que mudem. Eu acredito que essa coisa da aula online, atendimento online, vai ser tudo voltado para isso. Acho que as coisas vão mudar um pouquinho. E sim, com certeza, o professor ali online vai te dar o mesmo suporte, vai ser, né, a pessoa vai aprender, e é aquilo, é a dedicação do aluno, né, que vai fazer com que ele aprenda de verdade. Mas eu acredito, assim, super, e também indico o online, porque hoje em dia, né, a locomoção, às vezes você quer aprender, mas não tem como se locomover, enfim, tem afazeres, mas tem a internet aí para ajudar a gente a fazer isso, né? Com certeza. E você tem alguma Sim. experiência assim, pessoal de alguém que aprendeu online, que a coisa realmente funcionou? Ou você mesma já ensinou a alguém Sim, assim já tive online? alunos online já pelo Skype e funciona, super funciona. Eu assim, não achei tanta diferença, não. Ainda mais quando é aula particular. Eu acho que assim, tá voltado para o aluno ali, você vai trabalhar em cima da necessidade do aluno e as coisas vão fluir, né? Acredito sim. Já tive Perfeito. alunos, inclusive, que aprenderam. Uhum. Estava lendo aqui um comentário da Ana Paula. Ela falou assim: infelizmente o racismo desanima. Meu filho ganhou uma bolsa de estudos e quando ele começou a ir, desvalorizavam e desdenhavam do quanto ele já sabia. Aí ele não queria ir mais.
Você passou por isso, por exemplo? Porque normalmente quem tem poder aquisitivo maciçamente são as pessoas não negras. Então a tendência Sim. é que seja um dos únicos negros da sala. Eu, pelo menos, eu fiz 7 anos de cultura inglesa e naqueles 7 anos nunca teve um outro aluno negro na minha turma. Então, você acha que tem uma forma da pessoa lidar com isso, de contornar esse desafio, ou o jeito é procurar turmas onde, enfim, haja um quantitativo maior de alunos negros? Tem algum segredo aí? Bom, eu não sei, dependendo do lugar, se isso é possível você procurar uma turma onde tenham só alunos negros. Eu acho que depende, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é você saber quem você é, né? Porque eu não vou dizer que a gente não vai passar por isso. Eu, por exemplo, eu trabalhei em lugares onde só eu era a professora negra. Então, assim, isso, né? Isso acontece. A gente, ainda mais nessa área nossa, a gente sabe que não é fácil, né? No curso onde eu estudei, por exemplo, eu cheguei a ser a única aluna negra, né? Eu tinha amigos que viajavam para praticar o inglês, eu não tinha como viajar, não tinha, né, com quem, igual eu falei, não tinha amigos com quem eu pudesse me comunicar. Mas eu sabia o que eu queria e quem eu era. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a certeza do que a gente é e do que a gente, né, como a gente quer vencer na vida e determinar aquilo ali e fazer por onde, sabe? Mas, assim, inclusive aqui, a gente percebe, né? Eu nunca passei por racismo aqui, assim, descarado, algo assim, né? Alguém me xingando ou expondo aquilo ali verbalmente. Mas a gente percebe em alguns atos, né? Que tem um pouco ainda, tem essa resistência, né? Quando a gente fala, assim, de racismo, de negros, na mesma posição que você, inclusive, né? Inclusive, na turma que eu estudei aqui, eu acho que eu era a única negra também. Não passei por isso, assim, em várias a professora negra em algum lugar, ou única aluna, passei por isso. Mas assim, nunca deixei me abater, não. E assim, eu não procurei uma turma onde tivessem outros negros, porque eu mesma, eu nunca me senti assim, né, nessa indiferença. Então, para mim, isso ele postou aqui agora, tô lendo esse comentário. Para o aluno preto, é uma representatividade muito positiva. Eu acho que só fala muito, né? Perfeito. A representatividade Tô travando de novo. deu uma agarrada aqui. Você estava falando da questão da representatividade, né? Como é É, importante a gente se ver representado nos ambientes, né? Eu lembro que no curso, pelo menos, toda sim. vez que eu tinha um aluno negro, a pessoa já ficava com aquele sorrisão de ver que o professor também era negro, né? Então, isso Isso, conta, isso. né? É a mesma questão quando a gente vê um doutor negro, né? A gente entra na sala para se consultar, a gente vê um médico negro. A gente fala, caramba, uau, né? É Eu acho isso, verdade. assim, bem legal. Aqui também eu pude ver muito isso. Oi. Então, eu estava falando sobre essa representatividade. Aqui também assim, é uma cidade multicultural, onde a gente tem, né, muitos africanos, muitos negros, e a gente vê também eles alcançando, assim, galgando lugares altos, sabe? Com uma posição bem legal. E isso me deixa, assim, muito orgulhosa. Quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, sabe? Você vê coisas simples, sabe? Negros, assim, doutores, engenheiros, sabe? E acho isso bem legal, essa representatividade. Ver que a gente tem, assim, mostrado a nossa força. Eu fico muito feliz. Perfeito. É, O nosso irmão perguntou: eu sou médico e faço questão de de ser ser um um corpo corpo político político. para as Pessoas pessoas negras. negras. Nossa, isso é Sim. forte, né? Você exerce alguma forma de posição com relação à questão racial, ou você evita, né, discursos raciais de empoderamento, assim, para evitar polêmicas ou coisas do tipo? Eu comecei a participar de um grupo, na verdade, quando eu estava no Brasil, mas atualmente não. Não, mas assim, não evito também, porque
como eu falei, é um orgulho, assim, minha mãe é empregada doméstica, meu pai trabalhava em obra e, assim, hoje eu vejo que eu consegui fazer uma faculdade, alcançar uma profissão, aquilo que eu queria, porque eu não fiz, porque fulano fez, não, era o que eu queria e eu consegui alcançar, assim, então, assim, eu fico bem feliz, mas não evito, não, mas eu também atualmente eu não participo de nenhum Sim. grupo, assim, que fala sobre racismo, essas coisas. Perfeito. A nossa irmã colocou que agora o filho dela está mais Sim. maduro, então ele lida melhor, né, com essa questão da rejeição, né? Então ele consegue contornar, Uhum. porque a gente percebe que praticamente em todo lugar vai ter alguém que não está confortável com a nossa presença. Então, se a gente É. levar isso muito a sério, realmente fica difícil, né, da gente alcançar qualquer coisa, né? Sim, com certeza. Acho que É, é o que eu falei, a maturidade também. E você começar a saber quem você é, para que você veio, né? Não, eu vim aqui para isso e é isso que eu vou fazer e não importa, né? É você ter certeza daquilo, para onde você vai, onde você quer chegar, né? Independente de perfeito. qualquer coisa, sim. E com relação a essa condição agora da quarentena, aqui no Brasil, pelo menos, a única condição de uma pessoa aprender inglês no momento, né, além dos seriados e aplicativos, é por aulas online. Aí também está sendo assim? Está Sim. havendo essa quarentena? Sim, a mesma coisa. Inclusive, eu tenho uns alunos, né, de português, outros de inglês, alguns alunos também, crianças, né, aprendendo a língua de herança, brasileiros que nasceram aqui, mas que não, né, o fato de estar sempre exposto ao inglês, não aprenderam muito bem o português, então também tinha alunos assim. E na verdade, agora, alguns pararam um pouco, porque ficaram um pouco com medo, outros optaram pela aula online, e eu acho que assim, tá, é geral, né? Então cresceu essa coisa de professor online, de vídeo. E aí foi onde eu também decidi, falei, não, acho que eu preciso, né, expandir as experiências que eu tenho tido aqui. E foi onde eu criei o canal. Esse canal eu criei agora na quarentena, porque eu não estava assim, não estava preparada, eu talvez não tinha pensado nessa importância. E quando aconteceu isso, eu fiquei em casa e falei, nossa, eu preciso exercer aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto de fazer. Como eu vou fazer isso, né? E aí foi, eu decidi fazer também, criar esse canal para poder postar, enfim, divulgar, dar aulas de inglês. E semana que vem também vou começar com uma maratona de inglês, né? Serão algumas aulas de inglês básico, porque eu senti que eu precisava continuar fazendo aquilo que eu gosto, né? Muito bom, muito bom. Aqui também aconteceu a mesma coisa, né? A quarentena me levou a criar o canal também do nosso coletivo, porque essas lives se perdem depois de 24 horas, né? Se perde. E pois é, muitas pessoas cobravam esses vídeos, cobravam as lives depois, e aí eu não sabia como é que eu fazia. Aí finalmente me apresentaram um aplicativo que permite salvar essas lives. Aí eu vou fazer um upload delas, né? Vou subir lá no canal do YouTube que eu criei Sim, hoje, né? Para a gente poder preservar isso, né? Que essas trocas entre nós são importantíssimas, é né? muito legal. Eu acho que essa quarentena ajudou a gente a descobrir muita coisa também, né? Com Essa certeza. troca, essa informação que a gente pode ter, né, online. E eu não sei você, mas assim, ajudou muitas pessoas a perceberem que também é legal você online ali pesquisar, você aprender, você ter uma aula, você fazer um curso. Porque muitas pessoas não valorizavam o professor online ou a aula online, né? Mas hoje a gente pode perceber o quanto isso é importante, o quanto isso é legal e quanto vale a pena também, né? Perfeito, com certeza, é importante demais. E falando Sim. nisso, perguntaram aqui pra gente como é que funciona essa questão, por exemplo, do pagamento. A pessoa está aqui no Brasil, quer ter aula com você, que é uma professora negra, descolada, daqui do Brasil, que a pessoa vai se Sim. sentir mais à vontade. Como é que funciona essa dinâmica dessas aulas contigo? Tem a relação da moeda, né? Que acaba interferindo um pouco, mas não muita coisa. Mas também não tem muito mistério. No caso de transferência bancária, que é a mesma coisa, não Ah, tem. legal. E isso leva mais ou menos 1 a 2 dias. Eu, no caso, faço transferência para o Brasil às vezes. Isso leva o quê? 1 a 2 dias. Tem um aplicativo também que a gente pode usar. E ali você usa, transfere, já faz já converte, né, para a moeda do país. E chega na conta da pessoa em 1, 2 dias, sem nenhum problema.
Perfeito. Falando em Sim. aplicativo, o que que você usa para dar aulas, né? Perguntaram aqui se você usa o WhatsApp, se você usa o Skype, esse Google aí, Duo, Novo. Como é que você faz Sim, isso? tem o Zoom, né? Tem o Skype e o WhatsApp também. O WhatsApp eu uso mais assim para conversação, acho bem legal para conversação, porque cada aluno tem uma necessidade, tem uns que só querem conversar, só querem ali conversar, serem corrigidos e algo assim, então acho que o WhatsApp funciona muito bem. E tem o Zoom também e o Skype, né? Uhum. Ok, perfeito. Sim. Bom, sobre o seu canal. É, tem Ele é algumas um pessoas canal. perguntando aí. Ah, é, tem várias perguntas aqui. Tem pergunta aí, tem pergunta que chega pelo direct, tem perguntas que enviaram antes da live, é uma loucura. Bom, vamos cobrir essas do Sim. comentário então. Você já achou alguma aí? É, aqui, alguém falou aqui sobre canal no YouTube. Ah, tem um que perguntou aqui: tem um tratamento diferente por ser brasileira? Ah, você pergunta um pouquinho. Assim, eu percebo que um pouco, eu acredito que um pouco, por exemplo, no olhar masculino, eu acho que as brasileiras têm, eles olham as brasileiras assim como mulheres assim que sambam, eles olham pra gente e eles veem mulheres que sambam, bonitas e bumbum. É praticamente essa é a imagem, essa é a visão que eles têm de mulher brasileira, né? Nossa. É uma verdade, é assim, por isso que eu falei que é uma pergunta assim, tô sendo sincera, né? E muitos têm essa visão. Ah, você samba? Eu sou brasileira. Ah, você samba? Então a primeira pergunta que eles fazem é essa, samba? E sempre se relacionam, né? A essa parte do corpo. Tem muito isso. Tem muito isso. Perfeito. E o Eric fez uma pergunta interessante, né, sobre o Big Brother. Ele falou que outro dia o Babu trouxe a questão racial, falando sobre o termo black man, que ele Uhum. sente. Sei que em Londres também, assim, as pessoas usam black man, black woman, ou é só woman? Não tem essa especificação racial quando se refere a uma mulher negra. Ah, eu acho que às vezes sim, né? Tem um pouco sim. Na verdade, eu acho que. Bom, eu acredito que aqui tem muita essa representatividade também dos negros, né? A gente percebe muito assim esse coletivo, né? Você vai em algumas igrejas, por exemplo, que só tem negros. Você vai em algumas comunidades que também só tem negros. E eles também têm essa coisa de dar o suporte ao outro negro. Eu acho isso bem bacana. Eles assim, dão um suporte ao outro. Eles acreditam, eles investem. Tem comunidades, tem pessoas que investem dinheiro para ajudar. Assim, então acho isso bem bacana. E essa referência Black Women e Black Men tem sim, é Sim. uma Então, se uma verdade. pessoa pergunta, né, por exemplo, who is Graziella? Aí a chance maior é do cara falar, oh, she's a black woman from Brazil, ou she's a woman from Brazil? A Brazilian woman. E Vai parar por aí? she's Ou a black, black ele vai fazer she's a black questão? Brazilian, she's a black Ah, Brazilian. vai entrar o black É, provavelmente. tem sim, tem sim. Isso é uma Perfeito. Porque verdade. outro dia teve um. É interessante, porque teve um relato outro dia aqui de uma pessoa dizendo que foi num país africano, se não me engano, Senegal, e aí lá ela se sentiu igual, porque ninguém falava isso. É uma negra, é uma, É, não né, tem enfim, essa uma latina. diferenciação. É, porque a pessoa é igual, é todo mundo da mesma forma, e aí não tem essa marcação, né, de raça. Então isso Sim, é inclusive eles interessante. mesmos, né? Eles falam, por exemplo, o inglês aqui, o inglês branco, ele é tratado como English, né? Como inglês. O negro já é British. Então, quando é um Ah, negro, a gente já se refere como British, como britânico, Black British. E quando é um branco, já é um inglês mesmo, né? Então, assim, os dois podem sim. ter nascido no mesmo lugar, mas quando se refere ao inglês, é o branco. Quando se refere ao negro, é o British, Black British. Então, assim, tem muito essa referência. Muito bom. E falando no Babu, o pessoal perguntou também de uma polêmica que teve no Big Brother recentemente, que o Babu trouxe a questão
da diferença entre o uso da palavra negro e preto, colocando que negro trazia uma tônica totalmente ofensiva, já que remete a coisas negativas, e preto, né? Black simplesmente está descrevendo a pessoa como ela é. Existe isso aí em Londres, uma diferença entre preto e negro, uma palavra sendo ofensiva e outra neutra? Tem o Ou é tudo nigga. igual? Dá no meio. Tem o nigga, que é bem ofensivo, dependendo do contexto. É bem ofensivo, assim. Alguns negros nem gostam de ser tratados como nigga, mesmo que seja um outro negro chamando ele de nigga, tem uns que não gostam, assim. Eles abominam aquilo ali. Então, acho que o nigga é bem, assim, ofensivo, dependendo do contexto. Ah, perfeito. Sim. Bom, continuando, deixa eu ver aqui. E estão perguntando o canal no YouTube, que coletivo. Agora eu não sei se está falando de quando Eu eu falei do também. canal ou quando você falou do canal. Bom, se for o meu canal é Pais Pretos, né? Do coletivo Pais Pretos Isso. Presentes. E o seu canal, ele tem um nome já? Como é que funciona? Então, já criei o canal. Ainda não comecei a divulgar. Tô divulgando aqui de Ah, primeira mão. ainda tá no forno. Sim, ainda tá no forno. É Graziele Costa. Quem for pesquisar lá, Graziele Costa, meu canal. E aqui também, comecei no Instagram, divulgando algumas coisas, como que funciona aqui, rotina, algumas curiosidades. E a mesma coisa eu vou começar a trabalhar nesse canal. Já divulguei 2 vídeos lá. E já estou aqui com um no forno aqui também, falando como eu aprendi inglês. Já acho que eu vou falando assim bem mais detalhado do que aqui. Já vou postar Muito esse bom. vídeo lá, sim. Vou também postar um outro sobre como funciona a Páscoa aqui, qual a diferença, o que eles fazem, também bem legal. Falando um pouquinho sobre a diferença, né, do Brasil e aqui, algumas curiosidades. Eu achei essa necessidade, assim, de estar colocando isso para fora, assim, para todo mundo, assim, conhecer um pouquinho, ter a oportunidade. Já quem pensa em talvez viajar para cá ou conhecer Londres, Reino Unido algum dia, já vai estar um pouquinho familiarizado, né, digamos assim. Com certeza, muito bom. A nossa irmã Ana Paula até falou: Poxa, é verdade, me deu a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e canais incríveis como vocês, né? Falando da relação das lives que a Das gente estava lives. comentando, né? Sim, Essas lives estão permitindo trocas incríveis mesmo. Eu tenho falado com pessoas maravilhosas. assim. Olha, eu conheci pessoas que eu jamais teria tido possibilidade na vida, assim, advogados de São Paulo, gente de outros É uma coisa estados. linda. Quando eu comecei a experimentar isso, eu tive professores de São Paulo me mandando mensagem, perguntando, mas como que você faz isso? Como que você faz aquilo? E assim, eu falei, nossa, que troca linda, né? Outro estado que, né? Eu sou do Rio, então pessoas de outro estado perguntando, querendo informação. E é bem legal essa troca. Eu achei isso incrível, assim, mágico, sabe? Foi o que me inspirou também a criar o canal. Eu achei assim, poxa, que bacana, eu posso compartilhar com outro, posso ajudar alguém, de certa forma, né? Com certeza. Só falar. Eu estou tendo uma experiência muito legal, que eu tô com uma aluna nova, que ela é atriz, ela está fazendo um espetáculo sobre Elza Soares, chamado Elza, e aí ela propôs que uma das aulas fosse por live, e aí foi muito legal, assim, porque eu nunca tinha dado uma aula por live no Instagram, e uma coisa bacana é que a galera vai interagindo ali durante a aula, Uau! então as pessoas veem como a coisa funciona na prática, é como se fosse você dar uma aula com uma vitrine e todo mundo passando assim, né, e vendo Sim, e é tal. uma aula experimental, né? Exatamente. Então foi uma ideia bem legal que ela deu. E aí eu estou pensando aqui já num formato, numa maneira de usar isso é, em prol do meu negócio, né? Enfim, não Sim, sei se eu de divulgar, né? Isso, talvez uma coisa assim, uma conversação semanal de 30 minutos, né, com quem entrar, alguma coisa do tipo assim. Maravilhosa a ideia. Eu acho que é legal essa troca, né? Maravilhosa, amei a ideia e realmente é como se fosse assim, passando na vitrine e vendo ali. É uma aula experimental, né? Eu assim, eu trabalho com aula experimental, acho interessante a pessoa saber o que ela está comprando, né? O que ela vai, como vai ser essa experiência para ela. Então, eu sempre trabalho com aula experimental de 30 minutos, 40 minutos, a pessoa vai ver, vai saber se ela gosta, se ela se sente bem, e aí sim ela vai adquirir o produto, né? Que são as aulas. Então, eu acho isso bem legal, essa experiência.
Perfeito. A Ana Paula comentou, então, Graziele, você dribla o preconceito? É bem isso? Quer dizer, você consegue contornar essa coisa do racismo ou existem momentos em que realmente é preciso evitar lugares, pessoas ou até situações para não sofrer nenhum tipo de constrangimento em Londres? Olha, eu acredito que tenha isso sim, mas eu nunca, assim, evitei algum lugar por conta do racismo. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, determinada. Já chorei uma vez eu passei por uma situação em que uma senhora, ela me viu e ela, assim, rapidamente escondeu a bolsa. A gente estava atravessando a rua, ela escondeu a bolsa, assim, né, segurou a bolsa. E aquilo me deixou muito triste. Mas eu só tive, na verdade, essa situação. Aqui em Londres, assim, eu nunca passei por algo que me fizesse, assim, ficar me sentindo, assim, muito mal. Mas, assim, como eu falei, a gente percebe de algumas formas, mas, assim, eu sempre consegui driblar aquilo ali e dar a volta por cima e continuar, sabe? Eu já vim, assim, eu já Bacana. sabia que talvez eu passaria por isso. Mas como aqui também é uma cidade que tem gente da Índia, de tudo quanto é lugar, então, assim, é um pouco mais fácil, você não se sente sozinho. Você sabe que tem pessoas também de outros países, que tem aquela troca ali, né? Mas eu imagino que alguns países, assim, que não tem essa multiculturalidade dessa forma, como nós temos em Londres, eu acredito que seja um pouco mais difícil, né? Mas Perfeito. aqui, como eu falei, a gente não se sente tão sozinho. A gente percebe que tem gente também de vários lugares do mundo num lugar só, né? Sim. A Ana Paula perguntou se o caso da bolsa foi aqui no Brasil ou em Londres. Foi aí, né? Sim, sim, isso mesmo. Ah, sim, sim, perfeito. É, o pessoal mandou aqui também pedindo para você falar inglês. Olha só, isso aí é uma coisa super comum, né? O Oh pessoal my fala alguma coisa em inglês. days! Sim, Acho que então, estão mas querendo it's ver seu the sotaque same thing. It's britânico. the same. My brother, he used to say like, "Oh, don't you study English? So speak to English. Speak in English." And I'm like, "Oh my days, this guy, these people. Let's talk in English then." Okay, Who wants to amazing. talk So, in English? is your brother with you there in London? No, 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 no. He's not here. He's in Brazil. All my family is in Brazil. Ah, okay. So, how long are you gonna be there? Have you just gone, or Well, you have no, been? I intend to be back by the end of the year. Ah, Yeah, amazing. Okay. yeah, So when you come back, you'll be able to choose where to work, right? yeah. I hope so. I hope someone Amazing. wants to Yeah. pick me up and then let me want to teach me English. Yeah, Fantastic. Ok. it's an Perfeito. amazing Então, experience though. yeah, I guess, yeah. And Yeah, what about, you've been to New York, haven't you? oh yeah, been to New Yeah, York in I remember. 2013. It was an amazing experience. Yeah, Have you I been to the remember. US You've been to as New well? York. I was like, oh my days, I Yeah. wish I could be there. Fantastic, fantastic. Okay, so let's go back to Portuguese. Yeah. Muito legal. Nossa, esse sotaque tá fantástico. Muito bom. Sim, nossa, mudou muito. Assim, eu levei um pouquinho de tempo, né, para me adaptar, mas eu também procurei, assim, uma dica para quem vai viajar, para quem pensa em viajar. A viagem em si, ela não muda o seu inglês, ela não te ensina inglês, ela te ensina a cultura, ela te ensina como você lidar em outro país, como, né, te ensina o clima, muita coisa te ensina ali. Mas falar inglês é você estudar, né? E você realmente mergulhar, porque uma coisa que eu vejo aqui, como eu falei, tem muitos brasileiros que vêm para cá, mas eles assim se juntam a outros brasileiros e não praticam ali inglês, então o inglês continua travado. Então, um mistake que assim eu imploro vocês, I beg you guys, não façam isso. Não vá para outro país, Estados Unidos também acredito que tem muitos brasileiros, não se fechem a comunidade brasileira, mas assim, tenta expandir, fazer amizade com pessoas de outros países, para vocês realmente praticarem aquilo ali. Porque só viajar, às vezes tem pessoas que só mudam de lugar, mas não muda a mente, assim, a mente não muda, continua a mesma. Não, vou ficar com um brasileiro porque é mais confortável, porque é povo do meu povo. Se comunica, a gente precisa
né? Fazer amizade diferente, cometer erros, procurar estar perto de pessoas que falam inglês para você realmente praticar. Senão, o inglês continua no mesmo nível, não muda. Então, assim, um conselho que eu dou, vai viajar, vai fazer intercâmbio. Claro, você vai ficar perto de brasileiros, não é isso que eu estou dizendo. Mas você também procurar fazer amizades e estar perto de pessoas e praticar ali realmente o inglês. Senão, não adianta, gente, não evolui. Com certeza. Eu lembro que eu viajei naquela assembleia que teve, a geral, né, da Nazareno, e a galera queria ficar muito junto, eu É, fugia de todo mundo. porque eu acho que bate assim um medo, um receio. E quando você conhece um outro brasileiro, você se sente um pouco em casa, né? Você fala, não É. preciso falar a língua, tô me sentindo bem. E aquilo te deixa confortável. Então tem pessoas que ficam muito confortáveis com aquilo e acabam se fechando e não fazem outras amizades, né? Sim, sim. Falando em amizades, você está tendo essa oportunidade de fazer bastante amizades com estrangeiros, né? Já que você agora está Sim, morando sim, em eu Londres. tenho assim, eu tenho amizades assim riquíssimas, né, com assim africanos, espanhóis, ingleses, franceses, bem legal, assim. Eu acho que essa troca, nossa, ela é maravilhosa. Se eu pudesse assim aconselhar, né, quem puder fazer esse intercâmbio, viajar, a mente muda muito, assim, essa sua visão sobre o mundo muda bastante. Você conhece outras culturas sem ter que ir a todos os países, mas você conhece uma pessoa da França, você conhece, você adquire um pouquinho da França, sabe? Nem que seja uma comida ou alguma coisa, você está ali aprendendo. Então, essa troca é bem legal. Com certeza. Bom, dessa vez eu não vou mais cometer o erro que eu cometi nas outras lives, que é perder a noção do Do tempo, e aí o tempo. Instagram já chegar cortando a gente, passando o cerol. Agora, quando dá 10 minutinhos para fechar, eu já deixo a pessoa à vontade para deixar uma palavra, para falar do trabalho dela, para, enfim, deixar dicas ou mensagens, algo que ela faça questão, né, de comunicar naquela live. E, é claro, pedir autorização também para publicar, né, a live nas nossas páginas, né, no Facebook, no YouTube, né, Sim. também. Sim, claro, mais do que assim, pode postar, eu não tenho nenhum problema. Fico muito feliz e agradeço pelo carinho, pelo convite, estar participando dessa live. Para mim, assim, significou muito, né? Como eu falei, minha mente, depois dessa quarentena, mudou, assim, eu quero expandir e passar aquilo que o pouco que eu sei, né? Legal. E assim, eu quero divulgar aqui também para vocês, deixar para vocês aqui o meu canal, né? Como eu falei, Graziele Costa, lá eu vou estar postando rotina, dicas de inglês e o mais importante, algumas aulas de inglês, né? O inglês básico. Então, assim, quem quer aprender, quem quer ter essa oportunidade, como eu falei, gente, usem as ferramentas que vocês têm. Se é o YouTube, usem o YouTube. Se é o Instagram, usem o Instagram. Sigam professores. Ali vocês vão conhecer um pouco também. E tem também meu Instagram, quem quiser aí sigam, que eu também posto algumas dicas, algumas coisas no meu Instagram. E é isso. Agradecer a vocês, a todos pelo carinho, pelas mensagens. Eu amei essas mensagens, os comentários. Muito obrigada. A galera é demais. Fizeram uma pergunta aqui que eu acabei passando por ela na nossa live e não voltei para você. Que é uma pergunta que eu não sei se é fácil, né? Em quanto tempo uma pessoa começa a falar inglês tendo aulas particulares? Tem uma resposta para isso? Uau! Assim, eu acho essa pergunta bem complicada realmente, mas eu acredito que o inglês básico ali, aquela coisa de você saber, né, se apresentar, levam meses. A fluência é que é mais difícil assim de falar, porque acho que depende de cada pessoa, depende do tempo que você se dedica, depende das suas, como eu falei, do tempo que você se expõe à língua, né? Mas assim, você conseguir, por exemplo, fazer uma viagem a trabalho, uma viagem de 2 semanas, precisa de um inglês. Eu acho que ali, dependendo da quantidade de aulas que você tem também, então assim, é difícil falar. Depende da sua exposição, né? Do tempo de aula, do tempo que Depende. você estuda. Mas eu digo que Perfeito. assim, quando há determinação, não tem nenhum empecilho, sabe? Quem não, estou determinado, eu quero atingir isso aqui. Você correr atrás, você estudar, tirar um tempo todos os dias que você está praticando ali, eu acho que você consegue, assim, atingir o mais rápido possível. Então, o tempo Ótimo. depende da dedicação, né?
Exatamente. Um irmão pediu para você repetir o seu canal no YouTube para poder entrar em contato e, se puder, sua conta também no Instagram. Sim, no YouTube é Graziele Costa, Graziele com Z e um L só, Graziele Costa, tá? E meu Instagram é Graziele Costa in London, Graziele Muito Costa bom. in London. Então, quem puder, eu vou digitar aqui para vocês seguirem o canal lá. E vai ser Muito muito bom. bem-vindo, vai ser muito bacana. Eu acabei de iniciar o canal, né? Tô ajustando algumas coisas ainda, mas já já vai estar tudo assim, prontinho, bem legal, bem interessante para vocês. Ótimo. Vou seguir lá também. Sim, please. Com certeza. Irmão, eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas dicas compartilhadas e por compartilhar um pouquinho também da sua vivência em Londres, né? Tirando algumas dúvidas da gente, permitindo que a gente conhecesse um pouco mais de como é essa vida, né, de uma pessoa negra brasileira em Londres. Poxa, obrigado de coração por essa live, irmã. Eu que agradeço o carinho, agradeço o convite, foi bem bacana. E no mais, se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser me mandar também no privado, vocês estão assim, more than welcome. Podem me mandar no privado perguntas, alguma coisa que vocês quiserem saber. E eu estou aqui aberta para isso mesmo. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo tempo também. Obrigado, irmão. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Nossa, que experiência incrível, gente. Poxa, muito boa essa troca com a irmã Graziele Costa. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa live. É, São 5 horas e 55, né? Então a gente já está fechando essa live porque ela vai cair a qualquer momento, que eu comecei um pouquinho antes para poder falar com a galera, né, e tudo. Então, antes que a live caia, eu vou deixar um convite importante para vocês. 7 horas eu vou estar falando aqui sobre paternidade presente. A galera pediu muito esse tema. Já falamos com 3 pais sobre isso, 2 pais, né? Falamos com 2 pais sobre isso, mas o pessoal disse que tem que ser um tema constante. Então, 7 horas eu estou aqui de novo falando sobre paternidade presente. Vai ser uma live incrível. Quem tiver um tempinho, volta aí com a gente. Eu vou fazer uma pausa agora, porque 6 horas eu dou uma aula online para uma advogada lá de São Paulo, né? Uma moça incrível, uma irmã incrível, a Marina Marçal. A gente vai ter essa aula de conversação. E aí a aula é de 6 às 7. Quando termina a aula, eu volto para cá, para nossa live, tá bom? Então, até daqui a pouco. Muito obrigado pela companhia e pela presença. Bom, irmã, não se incomoda porque eu vou gravar a live, tá? Vai ficar lá na página, no Facebook, Pais Pretos Presentes. Não sei se você já curte a nossa página, mas aí você pode curtir que você vai conseguir acompanhar por lá. E agora que eu estou fazendo o canal no YouTube, eu vou subir lá também o vídeo assim que ficar pronto, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até mais tarde. Juntos nós somos muito mais fortes.